Olá, professor Dário Pache, seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Professor, antes da gente dar início de fato à entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho mais para os estudantes e, de antemão, todos nós já agradecemos a tua participação. Olá, eu sou Dário Pache, eu sou professor no curso de saúde coletiva da URGS, também do programa de pós-graduação em psicologia social, e eu faço parte da comissão de políticas da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Certo, então para começar, a primeira pergunta é o que são as UBSs e qual é a importância delas no Brasil? Uhum. Quando nós desenhamos o sistema de saúde brasileiro, né, e que foi a partir de um conjunto de experiências que vem desde os anos 70 e ficam mais fortes nos anos 80, e nós incluímos, né, todo um processo de reformulação do sistema público de saúde brasileiro e criamos, aí, no final dos anos 80, o Sistema Único de Saúde, né. Um dos princípios de organização previstos, tanto na Constituição como na Lei Orgânica 8080, né, 8.080, que então fala sobre os princípios, diretrizes e formas de organização do sistema público brasileiro, está estabelecido lá, né, que a saúde é um direito das pessoas, né, e tem um conjunto de princípios, e um deles que é muito importante para nós, além do direito, a ideia da universalidade, que é o princípio da organização do sistema, num linguajar que se usava naquela época, a ideia da hierarquização, ou seja, nós temos que ter um conjunto de serviços que são de maior número e que devem ser bastante capilarizados no território nacional, né, que são, então, as unidades básicas de saúde, onde vão estar as estratégias de saúde da família e outras estratégias, que é desde onde, então, a gente organiza todo o sistema de saúde que é organizado em rede, né. Essas unidades básicas de saúde são o primeiro nível de contato de uma população com o seu sistema de saúde, a tal ponto que a gente fala, então, que é a principal porta de entrada do sistema de saúde que o brasileiro e a brasileira tem, é por meio das unidades básicas de saúde. E não por à toa que a gente tem mais de 40 mil unidades espalhadas em todo o território nacional. Né? Então, qual é a importância desse nível de atenção? Hoje nem falamos mais em nível, mas dessa estratégia da atenção básica, né? A extensão básica ela tem um conjunto, o campo da atenção básica, atenção primária em saúde, ela tem um conjunto de atributos, que são atributos essenciais, né? Então, é o primeiro nível de contato, é desde onde a gente deveria organizar todo o itinerário das pessoas no sistema de saúde, né? E é onde a gente deveria coordenar todo o processo de cuidado das pessoas. E por que isso? Porque essa ideia de ordenamento. Porque nós fomos criando no Brasil, antes do SUS, e essa é uma tarefa do SUS, então, nós fomos criando um sistema muito desorganizado de saúde, né? Desorganizado em que sentido? Tem uma falta de lógica sistêmica, né? Então, as pessoas entram no sistema de saúde a partir de serviços, né? As pessoas acessam unidades de pronto atendimento, hospitais, serviços ambulatoriais, né? Quando, na verdade, não está necessariamente esse acesso ali é o responsável para resolver a necessidade de saúde que aquela pessoa tem, né? Então, muitas vezes a gente vai a um médico, vai a um serviço de saúde, vai a um pronto-socorro, né, para atender uma queixa, né, um problema de saúde, e a gente sabe que boa parte dos problemas e das queixas de saúde, elas não têm necessariamente a resolução num sistema ambulatorial ou hospitalar. Então, a atenção básica é o lugar onde a gente cuida das pessoas longitudinalmente, a gente cuida das pessoas na vida, durante o tempo todo, e não está inscrito que o trabalho dessas unidades seja trabalhar com doença. Elas têm que trabalhar na perspectiva de lidar com necessidades de saúde, mas numa perspectiva de produção de saúde, né, que envolve medidas de promoção, de prevenção e de assistência. Então, a atenção básica é um dos níveis mais complexos de saúde que a gente tem, porque ali se faz esse combinado de ações.
é uma intervenção clínica, a gente lida com doenças e com sofrimento, mas ela tem uma dimensão também política e territorial, né? A atenção básica é responsável por lidar também com questões que vêm de necessidade de saúde da população, né? Então, não é um lugar onde a gente vai atender apenas a doença, não estamos tirando a doença do foco, mas é um lugar onde a gente vai lidar com aí para dar conta, inclusive, de um conceito alargado que a gente tem de saúde no Brasil, que saúde não é o contrário da doença, mas que saúde, a gente produz saúde, que a saúde é determinada por um conjunto de elementos sociais, culturais, econômicos, e que a atenção básica tem capacidade de lidar com essas, então, chamadas determinações sociais, econômicas, culturais e subjetivas do processo saúde-doença. Professor, o senhor acredita que as concessões, elas prejudicariam serviços que são oferecidos pelas unidades, como, por exemplo, esses serviços de prevenção? Então, nós optamos, como sociedade, a construção de um sistema único, público e universal, né? Isso está consagrado na Constituição e nas leis infraconstitucionais, né? O conjunto de regramento infraconstitucional assim está, né? Ocorre que o Brasil, né, sobretudo a partir dos anos 80, entra num processo de gestão que vai favorecendo, por meio da intervenção do Estado, medidas de mercado, né? E a saúde, nós fizemos um acordo na sociedade brasileira que a saúde deveria ser um bem público e, portanto, de ser disponibilizada por serviços e recursos públicos e que permitiriam a gente fazer, então, trabalhar com a ideia da equidade da equidade, da igualdade e da equidade, né? Quando a gente retira os serviços de saúde da lógica do marco do Estado e leva ela para o mercado, a gente necessariamente rompe com um preceito constitucional, né, que é da desmercadorização dos serviços de saúde. Os serviços públicos de saúde não têm valor de mercado, não têm valores, nós temos custos e temos que lidar com eles, na lógica da eficiência, inclusive, né? Mas nós temos uma lógica que não é a lógica de mercado, né? E a atenção básica, sobretudo, é muito sensível a isso, sabe, Lízia? Porque a atenção básica é um lugar que só funciona, e isso nós aprendemos com a experiência dos ingleses, que faz exatamente 100 anos, né? No ano de 1920, os ingleses, a partir de um estudo feito pelo governo inglês, introduz conceitos para pensar a organização do sistema de saúde, né? E esse conceito é território e população, né? Então, tem um território que tem uma população, e nós temos que, e as equipes de saúde, o sistema de saúde tem que lidar com as questões do território de uma população. E isso se faz com equipes. E por que com equipes? Equipes que, intervindo nesse território, conhecem esse território, conhecem onde é que estão os problemas, onde é que estão as potencialidades, inclusive, desse território, e conhece a população. Então, para eu conseguir ter capacidade de trabalho da atenção básica, eu preciso que uma equipe seja reconhecida e tenha vinculações com uma determinada equipe. Isso pressupõe também que eu tenha uma equipe que fique por mais tempo possível trabalhando com aquela população, né? Quando eu retiro a atenção básica dos pressupostos da gestão pública e levo para a gestão privada, eu estou rompendo com princípios organizativos e também de concepção do que seja atenção básica. Porque a lógica de mercado é uma outra lógica, né? É uma lógica, ninguém faz investimentos no mercado que não seja para ter retorno, né? Portanto, quando eu vou, que é o caso de Porto Alegre hoje, né? Porto Alegre tem hoje 85% das unidades básicas de saúde geridas por empresas privadas, que são hospitais. Hospitais passam a fazer gestão de equipes de saúde da família. E não tem a menor competência para fazer isso. Porque não compete a elas, porque o objeto complexo de produção de saúde numa população não é de domínio de um hospital. Então, isso é uma distorção, né, irresponsável do ponto de vista da organização do sistema público de saúde. Mas é que a incidência do capital, dos interesses, né, do capital na área da saúde é tão grande, né, que a área da atenção básica, que foi até então completamente desprezada pelo mercado, né, desprezada, né? Se a gente vê assim, a gente tem hospitais privados, né, a gente tem clínicas, a gente tem um conjunto de
de empresas no campo da saúde, inclusive na prestação de serviços, né? Mas a área da atenção básica, o mercado nunca quis ele, né? Mas o mercado, inclusive, passou a ter interesse sobre ele, né? E, obviamente, que a gestão do Ministério da Saúde fez um conjunto de medidas, né, normativas para ajustar, então, os interesses do mercado com as perspectivas de organização da atenção básica, né? Então, essa medida, né, tomada pelo governo, depois descartada, dado a sua repercussão, mas ela voltará à pauta, muito possivelmente, com esse novo ministro que temos aí, né, e com a gestão pouco responsável com a gestão pública, que é o governo Bolsonaro, nenhuma responsabilidade com a gestão pública, né, voltará a essa questão, porque aí a ideia de que se pode ter realização também do capital na atenção básica. Você imagina que nós temos uma população brasileira que 85% dela, para ter acesso a serviços de saúde, depende de estratégias públicas, né? Não tem acesso a mercado, não tem acesso a plano de saúde, não pode fazer pagamento parcial ou pagamento de planos de saúde, depende da oferta de serviços do Estado. E o Estado agora passa essa gestão desses serviços para a iniciativa privada. A iniciativa privada não tem nenhum interesse em trabalhar com os pressupostos da atenção básica, né, que são os pressupostos da equidade, né, e não os pressupostos da eficiência, né, ou de outros elementos que são muito sensíveis aí para o campo do mercado. Como a capilarização das UBSs é atingida nesse processo de privatização? O pressuposto da atenção básica e nós estabelecemos isso em políticas no Brasil, que uma equipe de saúde da família, né, hoje, inclusive, porque desde o governo Temer se mexeu na política da atenção básica, sem nenhuma discussão com o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, a gente alterou a política da atenção básica, mais tarde mudou o financiamento da atenção básica, né? Mas a lógica dela é que é uma equipe pequena, que tenha apoio matricial, mas uma equipe pequena, ela cuida de um pequeno território e de uma porção de pessoas que é em torno de 3 mil, né, 3 mil pessoas, né, em torno de 700, 800 famílias e 3 mil pessoas. Então, o que nós deveríamos ter, pegar a população brasileira, pelo menos aquela que depende do SUS para acesso, e nós deveríamos ter tantas equipes quanto a gente dividir em torno da população brasileira, 180 milhões, 170 milhões, que é a população que depende do SUS, e dividir por 3 mil, nós chegaríamos a um número muito maior do que nós temos de equipe hoje, né? Só que a lógica do mercado, né, é uma lógica de aumentar a rentabilidade, né? Então, se imagina, né, que o Estado, que não tem uma preocupação mercadológica na organização das suas práticas, quando inclina, quando leva a gestão dos serviços para a área privada, que a área privada vai começar a colocar elementos para aumentar a sua rentabilidade, né? Por exemplo, Porto Alegre, quando faz o processo de privatização da gestão da atenção básica, o primeiro movimento que se faz é fechar unidades básicas de saúde. Não foi o que aconteceu aqui? Fechar um conjunto de unidades básicas de saúde, por quê? Porque você pode, né, ganhar em escala, né? Ganha em escala. A lógica é produzir mais com menos, que é o que aconteceu aqui. Mas a medida mais importante, Lísia, do que propriamente diminuir o número de unidades, que pode ser um problema de equidade de acesso, né? Mas é a mudança na perspectiva da concepção do que seja atenção básica. A concepção da atenção básica, né, ela tem 3 ou 4 elementos que são muito importantes de compreensão. A atenção básica na lógica da saúde da família, que foi o modelo que nós escolhemos no Brasil e que foi mudado no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro mexeu nisso, né? A concepção é trabalho em equipe, né, trabalho em equipe multiprofissional, intervenção em território, ou seja, cuidar do território, porque nós partimos do pressuposto que nesse território tem dinâmicas sociais que favorecem ou desfavorecem a doença, a produção de saúde e a produção de doença. Então, a gente tem que trabalhar com uma lógica de promoção, prevenção, né? E isso pressupõe uma agenda que é uma agenda muito mais complexa do que atender doença. O que fez o processo de Porto Alegre? Diminuiu unidades e recolocou o foco do trabalho das equipes não no trabalho interdisciplinar, que é um trabalho complexo,
voltou a carregar todo o trabalho, parte significativa do trabalho, na agenda médica, né? Então, o que acaba acontecendo com a atenção da saúde da família? A saúde da família, ela veio para mudar modelo de atenção no Brasil. Qual é o modelo principal que nós tínhamos de saúde no Brasil? Era um modelo chamado de queixa-conduta. O que é isso? É uma pessoa que tem uma queixa, ela vai a um serviço de saúde e ela vai procurar uma solução para essa queixa. Qual é a conduta do profissional? Ele vai responder a essa queixa. Essa pessoa tem uma dor, vou receitar remédio para dor. Essa pessoa tem uma queixa específica, eu vou dar uma solução específica para isso. Só que o Brasil, nesses últimos 30 anos, mudou muito a sua estrutura populacional. Nós tivemos um envelhecimento muito rápido da população. Isso não é ruim, isso é uma conquista da sociedade brasileira, né? Ela melhorou o padrão de vida e a gente está vivendo mais tempo. Só que essa mudança foi brutal. A Europa demorou 100 anos para fazer isso e nós fizemos isso em 2 décadas. Então, nós aumentamos muito a presença de pessoas com maior idade, né? Uma das características de uma população que vive mais é que ela desenvolve doenças crônico-degenerativas. Diabetes, hipertensão, cânceres, né? Uma série de doenças que elas não são agudas, elas demoram um tempo para aparecer. Uma pessoa que é uma diabetes, pessoa que desenvolve uma hipertensão, quando ela tem sinais da hipertensão, significa que ela já tem lesões que são irreversíveis. Porque é uma doença silenciosa, assim como a diabetes, né? São doenças silenciosas. Quando elas se manifestam, é porque elas já causaram dano. Se eu só lido com essas pessoas com queixa-conduta, eu nunca consigo lidar com elas na perspectiva de produção de saúde com essas pessoas, né? Por isso a importância que a saúde da família, que é não lidar apenas com a doença, apenas com os sintomas e as manifestações das doenças, mas a gente programar planos de cuidado para a vida. Todo brasileiro, toda brasileira tem o direito a ter uma equipe, a ter um profissional da saúde que cuida dela no tempo. Esta é a nova lógica da saúde, do sistema de saúde que o Brasil deveria adotar, né? E não das pessoas serem cuidadas quando elas têm problemas de saúde, né? Essa é uma cultura sanitária que a gente chama no Brasil de cultura sanitária biomédica, né? As pessoas fomos costumados, né? Como uma cultura mesmo, como um hábito de procurar serviço de saúde quando a gente tem problemas de saúde, né? Tanto é que quando a gente vai no serviço de saúde, o que a gente quer é resposta na forma de bilhetes mágicos, como eu digo, né? A gente quer um exame, quer um remédio, né? Uma internação porque não sei o quê, né? Então essa é a atenção da saúde da família, ela faz parte de uma lógica, de uma produção, de uma outra cultura sanitária no brasileiro e na brasileira, e não apenas para responder problemas pontuais que poderiam ser chamados, então, de problemas de saúde. Essa é a grande missão da atenção básica, né? Tem países que o paciente, o usuário, ele só ascende para serviços que têm outras tecnologias, serviços de ambulatoriais ou hospitalares, depois que são cuidados pela atenção básica, né? E a atenção básica, inclusive, ela não só indica, como ela tem a responsabilidade sanitária de encaminhar essa pessoa e de fazer o vínculo dessa pessoa com outro serviço, né? Imaginemos aqui uma grávida, né? Como é que funciona no Brasil? Isso funciona em parte, né? Uma mulher, né? Que nós cuidamos dela, está inscrita lá na Saúde da Família. Nós somos defensores no Brasil e seguimos a ideia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Digamos que essa mulher decidiu ficar grávida, né? Ela tem uma gravidez, ela vai ser cuidada por uma equipe de saúde da família, não é ser cuidada por um médico, é ser cuidada por uma equipe de saúde da família, né? Com consultas com vários profissionais, não só o médico, com atividades coletivas e educativas, né? Se eventualmente essa mulher tiver um problema na gestação, ela deveria ser encaminhada para um serviço, lá ela deveria ser feita investigação e cuidado desse problema que apareceu, mas ela nunca deveria perder o vínculo dela com a saúde da família. Por quê? Porque é na saúde da família que eu cuido do todo dessa mulher. O serviço lá vai cuidar, eventualmente, de um problema fetal ou um problema obstétrico, né, na qual a equipe de saúde da família nem deve cuidar daquilo, porque não tem tecnologias em que não cabe a ela, né? Em Porto Alegre, mais da metade das grávidas que têm problemas de saúde, quando vão para um serviço especializado, perdem o vínculo com a atenção básica.
E aí o cuidado da gestação, que deveria ser preparar essa mulher para ter um bom parto, acaba virando a gestação cuidar de um problema de saúde. E a gestação perde a dimensão de ser uma experiência para a mulher, uma experiência sensível, fundamental, importantíssima para a mulher, que é a gravidez, que é parir, né? Acaba virando a gestação que é gestão de um risco, de um problema de saúde. Então, acho que essa é uma ideia muito importante para a atenção básica, né? Isso, quando está na mão do mercado, esses valores desaparecem, necessariamente desaparecem. Os relatos que a gente tem, equipes que começam, equipes que não se completam, muitas vezes trabalham com profissionais que têm qualidade e que têm formação inadequada para trabalhar nessa lógica, nessa concepção de saúde, né? Então, a privatização, uma suposta privatização, ela é uma gestão temerária da saúde brasileira e reafirma, né, o pressuposto da falta de compromisso com a produção de saúde e o compromisso, né, de levar recurso público para mercadores da saúde, que não tem nenhum compromisso maior com a saúde da população. Então, a nossa última pergunta é qual é a alternativa para que as UBSs continuem oferecendo serviços de qualidade para a população e também de uma maneira economicamente viável? Em primeiro lugar, Lízia, não há nenhuma evidência científica de que privatizar serviços de saúde gere melhores resultados e eficiência. Não há. Não há estudo sério nesse planeta que diga, né, que privatizar a gestão de um hospital é melhor do que isso. Pelo contrário, né, se a gente pegar a experiência norte-americana, né, onde se gasta um percentual elevadíssimo do PIB, e você comparar, por exemplo, e lá, sobretudo lógica de mercado, e comparar, por exemplo, com o Reino Unido, né, os indicadores são muito melhores no Reino Unido que nos Estados Unidos, e o Reino Unido gasta um terço do que gastam os Estados Unidos, porque a lógica lá é a lógica da produção da doença e não a lógica de perceber a saúde como um valor da sociedade, né? Quando a gente está dizendo que a saúde é um valor não monetário, né? É um valor imaterial, inclusive, né? Não é um valor que possa ser, mas no mercado tudo é transformado em mercadoria, inclusive saúde e doença das pessoas, né? O que a gente deveria ampliar no Brasil? Em primeiro lugar, nós precisamos revogar a Política Nacional de Atenção Básica, né? Que foi mexida em 2017 no governo nefasto e ilegítimo do Temer, né? Que alterou esses componentes, Lízia, que são os componentes de concepção da atenção básica. Porque no Brasil nós temos uma política nacional de atenção básica. E na política a gente diz que a estratégia de operacionalização da atenção básica, de transformar essa política em ação concreta de trabalho, é a estratégia de saúde da família, que é um modelo de atenção. A estratégia de saúde da família não é só médico, enfermeiro e uma equipe que está sendo composta ali. Além de ser essa perspectiva operacional, a concepção da saúde da família é uma concepção da atenção básica, que está focada num trabalho de articulação comunitária, né, de pensar estratégias que vão para além de cuidar da doença e lidar com o sofrimento que as pessoas têm, né, inclusive o sofrimento produzido pela vida. Então tem que revogar isso. Segundo lugar, o Ministério da Saúde, na gestão do Bolsonaro, alterou a lógica de financiamento da atenção básica, né, e levou critérios de gerencialismo para a lógica do financiamento. Para teres uma ideia, como é que a gente financiava a atenção básica antes de 2019? Isso foi alterado no final de 2019. Boa parte do recurso era por captação, né? Então, cada brasileiro tinha um valor, né, em torno de 28, 30 reais, que se passava ano por habitante. Esse não era o maior recurso, e o maior recurso que o município recebia é quando ele fazia adesão a estratégias, né? Vai ter saúde da família? Vai ter recurso para a saúde da família. Vai ter saúde no sistema prisional? Vai ter recurso para isso. E assim sucessivamente. Então, tinha uma parte variável e uma parte fixa. Esta parte fixa é um dinheiro que sustenta a atenção básica, enquanto que a parte variável é uma parte que complementa, né? Mas o município tinha um recurso que era sabido que ele receberia, né? O Ministério da Saúde alterou e transformou a captação em cadastro. Então, eu vou cadastrar famílias,
né? E a partir desse cadastro, pelo número de cadastro, é que eu vou receber o recurso. Como a gente não consegue cadastrar todos, eu alterei a lógica do acesso, né, da cobertura universal, porque o SUS é universal, certo? A lógica que está as nossas estratégias têm que ter cobertura universal. Eles fizeram uma mudança semântica sutil que passou a se chamar de acesso universal. Terá acesso universal quem for cadastrado. E isso faz com que o município não sabe mais quanto ele vai receber todo mês de saúde da família, né? Então, essa é uma lógica de flutuação do financiamento e que leva um conjunto de problemas para o município fazer o financiamento, tá? Então, esses mecanismos têm que ser alterados. Essas mexidas foram feitas sem nenhum diálogo com a sociedade, com as sociedades científicas da saúde coletiva brasileira, muito menos com o Conselho Nacional de Saúde. Foram medidas autoritárias tomadas desde 2017, com Temer e Bolsonaro, e que não negociaram com o mundo da saúde, tá? A outra questão que é importante é que nós temos que aumentar os recursos da atenção básica, né? Nós ainda temos um subfinanciamento em que pese, sobretudo nos anos de 2011, 2014, até 2014 a gente teve uma elevação dos gastos em atenção básica, mas os gastos de atenção básica do Brasil são muito, muito escassos, né? Nós precisamos ampliar os gastos em saúde da família na concepção de que é esse setor que organiza, né? É o setor que organiza o acesso, organiza o cuidado, né? E nós precisávamos ali, né? Tem uma máxima na atenção básica, né? Que diz que se a gente tiver uma equipe de saúde da família bem organizada, com competência, com processo de educação permanente, com suporte matricial dado pela Secretaria Municipal de Saúde, a gente seria capaz de manejar adequadamente 85% dos problemas de saúde de uma população, né? Então, quando eu organizo a atenção básica, eu reduzo muito o número de pacientes, ou o número de usuários que acessariam serviços ambulatoriais ou serviços especializados em hospitais. Então, você veja, isso é um problema ético também, né? Se a atenção básica é capaz de resolver o problema, toda vez que eu mando um usuário adiante que eu não precisava mandar, eu tenho um problema de eficiência, que é um problema da administração, então, eu aumento o meu custo, né? Porque eu estou atendendo pacientes dentro do hospital com recursos estratégicos que são limitados e caros, quando eu poderia resolver o problema com atenção básica, onde eu tenho, os recursos são bem menores, né? Bem menores, não preciso tanto recurso para fazer isso. E outro é que uma pessoa que precisa de atenção hospitalar, né, ela está enfrentando um estágio de doença ou de problema que poderia ser evitado, né? Vou te dar um exemplo disso. 30% das pessoas que fazem hemodiálise no Brasil, aquelas pessoas que têm que ir 3, 2, 4 vezes por semana para um hospital fazer filtragem do seu sangue em máquina, são pacientes que tiveram hipertensão e diabetes e que não foram identificados, diagnosticados em tempo oportuno na atenção básica, né? Você, olha só quanto custa fazer uma hemodiálise, né? E mais, não é só o custo, eu tenho vida de pessoas que estão sendo desperdiçadas porque elas passam a ter grandes restrições nas suas vidas diárias, né? Sem contar que passam 4, 6 horas por semana numa máquina fazendo filtragem do seu sangue e que tem redução da qualidade de vida e dos anos vividos, né? Então, é a atenção básica, com esse cuidado atencioso, que nos permite produzir saúde com mais qualidade, né? E isso é uma questão de soberania nacional, né? De soberania nacional, porque um povo, né, que tem saúde é um povo que responde melhor, né, em todos os outros elementos da vida de uma sociedade, né? Que vai do coeficiente de felicidade à capacidade de produzir e trabalhar mais e melhor, eventualmente, né? Então, acho que essas são medidas, sabe, Lízia, que a gente deveria buscar, né? A outra, que eu acho que é para pensar a qualidade da atenção básica, é que a gente deveria ofertar melhores condições de trabalho para as equipes de atenção básica no Brasil, né? Nós fizemos de 2011 a 2014 um conjunto de movimentos importantes, né? Por exemplo, no PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, pela primeira vez, né,
teve recursos para a construção de unidades básicas de saúde, né? Então, uma unidade básica de saúde não é um postinho de saúde, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Que pode ser, em geral, quando a gente olha um posto de saúde, a gente pensa, é uma casinha empobrecida, uma casinha alugada, inclusive, né? Improvisada, onde vai ter um médico, uma enfermeira trabalhando, né? Quando a gente está falando dessa concepção de saúde, eu preciso de uma outra ambiência para pensar isso, né? Então, eu preciso de estruturas, de serviços de saúde adequados para fazer atividades individuais, coletivas, etc. e tal, né? Então, nós construímos nessa época aí, ou se foi disponibilizado recursos para a construção de 6.500 unidades básicas de saúde no Brasil, que são estruturas bastante complexas, né? Assim como precisa reformar as unidades básicas que tem aí, né, as mais de 40 mil, e equipá-las, né? E precisamos prover carreira. Não se faz política pública de saúde sem carreira. E não há carreira para os trabalhadores da saúde no Brasil. Então, a flutuação, a mobilidade que a gente tem no sentido de equipes que não se completam, né? Você imagina que nós tivemos que trazer 18 mil médicos cubanos para esse país, para ocupar postos de trabalho no SUS. Ou seja, isso fala, né, ainda da tarefa que nós deveríamos cumprir, né, porque o artigo 200 da Constituição diz que cabe ao Sistema Único de Saúde regular a formação de força de trabalho para o SUS, e o SUS não faz isso. A formação de médicos e boa parte das corporações está na mão das corporações. Os médicos disciplinam quem vão ser os médicos no Brasil, disciplinam as residências. E quando nós mexemos isso no Brasil com mais médicos, foi um elemento importante que levou à instabilidade do governo Dilma. A afronta que foi feita com a corporação médica, que boa parte, como corporação, não tem nenhum interesse na saúde como um valor da sociedade brasileira, né? Então, veja que, quando a gente começa a conversar sobre isso, vem elementos macropolíticos importantes, né? Mas é uma afronta para o Brasil que a gente tem que trazer médicos cubanos, né? Nada contra os cubanos, pelo contrário, né? Os que vieram para cá eram de larga experiência, inclusive os critérios de elegibilidade para vir no Brasil eram muito rigorosos, foram acompanhados, né, diretamente por colegas das universidades, né, dos cursos de medicina de todo o Brasil que entraram, né, foram entrando no processo, né, mas fala, né, que nós temos uma política que não se sustenta porque não tem gente para trabalhar nela, porque ainda a responsabilidade das nossas escolas médicas, sobretudo, é formar especialistas. Então, nós temos um povo que precisa de cuidado e atenção básica, a gente formando especialistas, né? Ainda temos um componente muito grande de irracionalidade, né? Isso não é falta de planejamento, isso é um problema de concepção do Estado brasileiro, que não consegue tomar a saúde como um direito e um acesso universal como o fundamento de pensar as políticas públicas na área da saúde ainda. Professor, muito obrigada pela participação, foi fundamental ouvir tuas falas e, mais uma vez, nós agradecemos por ter aceitado esse convite. Não, tranquilo, é um dever que a gente tem.